Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. É com essa fala de Nelson Rodrigues que abrimos o podcast para Boi Dormir. E aí, já se lamentou por ser brasileiro hoje? Podcast para Boi Dormir. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que não tem hora para se inferiorizar. Meu nome é Estela Ferreira e nesse episódio falaremos sobre este pequeno problema que nos assola há tanto tempo, o complexo de vira-lata. E claro, acompanhada destes dois rapazes, Pablo Vaz e Matheus Felipe. Tudo bem, Pablo? E aí, Estela? Bom, nem tão pequeno assim, né? É um aspecto horrível nosso e muito atual. Apesar da expressão ser bem antiga, não concorda, Matheus? Concordo. Mas não vou tirar o corpo fora, porque eu até confesso que em alguns momentos eu sou uma dessas pessoas que se lamentam pela brasilidade do cotidiano, né? Acho que todos nós. Mas vamos elucidar melhor esse termo para o pessoal. Sim. Bom, vamos lá. O termo complexo de vira-lata foi criado por Nelson Rodrigues lá na década de 50. Ele se referia ao trauma sofrido pelos brasileiros, quando a nossa seleção foi derrotada pelo Uruguai, na final da Copa do Mundo, em pleno Maracanã. Depois disso, o Brasil se recuperou do impacto quando ganhou a Copa de 58, pela primeira vez. Mas não foi o suficiente, já que é um complexo que ele acaba se estendendo em várias vertentes, né? E é a gente está sempre achando que absolutamente tudo que provém da cultura norte-americana, ou até mesmo a europeia, né, é melhor que o nosso. E é aquela também que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Verdade. Isso está muito intrínseco na nossa sociedade. A gente começa desde cedo, quando cobiçamos o sobrenome diferente do coleguinha na sala de aula, ou quando perguntamos para os nossos pais de onde vieram nossos avós, na esperança que eles respondam da Europa, padronizando um pensamento racista. Essa questão aí de nome e tal, nem, às vezes vai contra, né? Porque o meu nome é europeu e eu me ferrei pra caramba na escola por causa disso, né? Sério? Cago ou Vaz, cara, o que tu acha? Então, foi bem complicado. Tem gente também que tem uns nomes alemão meio complicado aí, então nem sempre é tão bom assim, né? Sim. Bom, mas vamos lá pro primeiro tópico, né? Que é uma questão que quem mora muito na divisa com outros países sabe muito bem como é. Que gringo é só americano, norte-americano ou europeu, asiático, né? Tem aquele complexo americanista, né? De que só Estados Unidos e Europa e Ásia são gringos, né? Um exemplo disso, eu sou gaúcho, né? E passei muito tempo da minha vida com uruguaios e argentinos e eu nunca levei em consideração eles como gringos. Gringos, Eu verdade. sempre vi eles como se fosse, sei lá, um brasileiro postiço ou alguma Meio coisa, que a né? gente acaba, a gente vê essas pessoas tudo loirinhas, olhinho claro, e já acha que aquele ali é gringo, tipo, gente, olha que demais, já fica meio que impressionado ali, já sai, tipo. Quantas vezes na República já me pararam, quando eu trabalhava lá, me pararam e me perguntavam, só porque eu tenho um sotaque sulista, se eu era americano, cara. Porque eu tenho um loiro azul e falava meio distorcido, né? Os caras, tu é americano? Eu sou de E se Guaianazes. Sou de Guaianazes, pô. Eu me E se escondo. fosse só por isso, você precisaria ter destaque? Não. Né? Então, acho que esse pensamento é muito antigo, antiquado, a gente tem que mudar isso. As pessoas acham que elas vivem em 1800 e, sabe, não abrem a cabeça. Tipo, o tempo tá passando, as pessoas estão mudando e a gente precisa manter informado, saber se informar ou buscar informações, entendeu? Nunca levamos em consideração que nós também somos gringos quando nós viajamos. A gente não se considera gringo. Nós também somos americanos. Então Sim. também tem Nós isso. somos americanos, gente. Né? É E isso. o americano não é americano, o americano é estadunidense. E também não é norte-americano, porque tem o Canadá no norte, tá? Canadense também é gente. Então. E assim, um exemplo, tu passa a tua vida inteira juntando grana pra ir pra droga da Disney lá em Orlando. Né? Orlando. Aí tu chega lá, tu não é gringo.
tu é brasileiro, tu tem aquele senso de sul-americanista, né? De que tu não vale o que come, tu não vale a pena, tu não tem valor para agregar no país deles. Que tu é só um cara, tipo um mexicano que só tá ocupando espaço lá. Mas, na verdade, tu é o gringo do país. Sim. E eles não te tratam da forma que tu trata eles lá. Exatamente. Na verdade, eles querem que tu vá embora. Compre e caia fora. Entendeu? Verdade. E também eu acho que essa expressão de que o brasileiro é simpático, eu não concordo. Eu acho que é muito o aspecto dessa síndrome. Porque a gente é simpático com os gringos. Quem é gringo, né? Quem é gringo. A gente não é simpático com o mexicano. É muito dessa síndrome, essa simpatia toda com os americanos. Esse ódio é meio compartilhado, né? Próximo tópico é religiões de matriz africana. Isso é cultura brasileira, que algumas religiões aí que são fonte europeia, né? Sim. E racista, diga-se de passagem, não consideram a religião africana válida, né? Ou consideram demoníaca, né? E assim, essa semana teve uma polêmica em que foi tirada uma foto de uma menina, né? Uma menina lá, uma jovem vi isso aí. E causou essa polêmica toda porque ela tava da Ubanda, né? Qual que era a religião que a mãe dela levou? Umbanda, a Quimbanda do entre aspas, mal, né? A mãe dela levou pra ver lá, pra participar. E aí teve uma polêmica em cima disso, sendo que nós somos, desde crianças, doutrinados aí à igreja, fazer a catequese. Eu fiz esse negócio aí, E você viu o cara. preconceito? Já surgiu. Não, então você viu que eles compararam com uma mãe que levava para uma igreja protestante. Não, pelo menos no arquivo que eu vi, tinha essa menininha aí na igreja, na Ubanda, Que estava né? muito feliz, E por aí, sinal. Muito então, contente. ela tava feliz, pô. E daí tinha uma mãe que levou na igreja protestante e a galera adorou, não sei o que, falou que a outra menininha... a mãe tava levando a criancinha pra religião do mal, alguma coisa assim. Cara, as pessoas, elas enxergam, tipo, dessa forma. É aquele preconceito, né? A falta de informação também. A religião é um assunto bem abrangente, se a gente ficar aqui, pelo menos eu vou falar um bom tempo, né? Porque eu já li bastante. Vamos continuar, então, para o próximo tópico, que seria descendência. Tu é descendente de quê? Tu não sabe, né? Não sei. Brasileiro. Eu sou do Brasil. E tu? Eu acho isso português, alguma coisa assim. Também não sei, não. Nunca pesquisei, na verdade. Eu nunca acho que... Eu sou de São Paulo. Eu sou do meio do mato, né? Do meio do mato. Eu sou do lado do metrô, ali, sabe? Sou da Sé. Bom, pelo menos no meu estado, a galera é muito orgulhosa da sua descendência, né? E apesar de algumas pessoas pensarem que é racismo, na verdade não, tem várias coisas lá. Um exemplo, meu pai é meio uruguaio, indígena e português. Minha mãe é italiana. Mas se alguém perguntar sua descendência, você vai acrescentar que é indígena também? Sim, pô. Também eu fico me perguntando qual a importância de saber a descendência. É que aqui em São Paulo, cara, qualquer pessoa que você vai conhecer, ela já te pergunta já. Onde você mora, de onde você é. Tipo, o brasileiro tem muito isso. Mas da onde eu moro é fácil, mas da onde eu sou, pra que você quer saber? Que isso vai, né? Não, numa pergunta normal, assim, não, tipo, enfim. Não vai categorizar se tu é assim. Bom, vamos pro próximo tópico agora, que é uma matéria que um inglês escreveu quando ele veio aqui pro Brasil, tá? Ele passou 6 meses aqui. E ele teve vários contatos com brasileiros nesse pouco tempo que ele ficou. Apesar dele ter escrito algumas coisas que eu não concordo, ainda assim é uma boa constatação de como o brasileiro ele é tratado e se trata, né, cara? Porque o cara, ele falou que quando ele veio pra cá, ele amou a cultura brasileira, a culinária, uma coisa que não tem na Inglaterra. Ele visitou um bairro aqui que é bem frequentado pelos gringos e tal, o pessoal que vem fazer turismo no Vila Madalena. E ele falou nesse artigo que ele foi numa loja no Vila Madalena comprar um violão, né? E aí a atendente notou o sotaque dele e perguntou de onde ele era. Que é onde eu te falei, as pessoas sempre perguntam onde as pessoas são. Tipo, Sim. A gente percebe que a gente tem bastante coisa para se orgulhar. Realmente. Né? Vamos mudar um pouco essa chavinha na nossa cabeça de... Claro, valorizar mais a gente, né? Nossa cultura. Exatamente. Então, meu nome é Pablo Vaz, eu agradeço a sua audiência. Meu nome é Estela Ferreira, agradeço a audiência. Meu nome é Matheus, obrigado. Até a próxima. Tchau. Dormiu, gado de mar.